Olá pessoal, como vão? Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Professor Marcos falando. Uma alegria muito grande poder falar com você novamente, falar um pouquinho mais sobre matemática. Ainda falando sobre as grandezas que nós temos tratado durante alguns dias de vídeos anteriores, hoje eu quero falar de um assunto também que é de extrema importância, que é algo que vivenciamos e usamos praticamente todo o nosso dia, todo o nosso tempo, que são as unidades de medida, que trata-se de massa, de matéria. Então, a ideia aqui é mostrar para você que nós temos a oportunidade, então, de trazer essa ideia, esse conhecimento, mesmo pensando e achando, e tenho certeza que você ouve e cada dia que passa você acaba vivenciando muito mais ainda sobre esse assunto. Então, eu quero trazer para você hoje uma ideia, um conhecimento um pouco mais amplo do que se trata das unidades de medida quando se fala de massa, tá? Então eu trouxe aqui para você uma breve explicação do que é massa, né? Então massa, a ciência diz que massa é a medida da quantidade de matéria que contém um corpo. Então tudo aquilo que nós temos em qualquer corpo, né? A gente associa, quando se fala de corpo, é o corpo humano. Não, a madeira é um corpo, a carteira é um corpo, a mesa da sua sala é um corpo, né? O alimento que está colocado em cima da sua mesa é um corpo, então ele contém uma quantidade de matéria. Então essa matéria é mensurada, ela é pesada, e aí eu tenho então uma informação e uso uma unidade de medida para que essa quantidade de matéria seja representada, para que você entenda se algo é pesado ou se algo é leve. Então essas unidades de massa, quando chega a mim, chega a você, nós temos a intenção de fazer a leitura desse corpo, né? Então, muito comum, você vai no médico, o médico prescreve lá uma medicação e ele diz, olha, você vai tomar a cada 8 horas a Aerolim de tantos microgramas, né? 12,5 micrograma. Então, o que é micrograma, né? O que é miligrama? O que é decigrama? Eu vou no mercado e vou comprar 1 quilo de carne moída, né? Aí aparece lá na balança, quando a pessoa está lá pegando a carne moída, coloca num instrumento onde vai quantificar aquela quantidade de matéria que nós estamos querendo comprar, que no nosso caso é a carne moída, né? Então lá aparece quilo ou aparece grama, né? Eu quero 1 quilo de carne moída, eu quero 500 gramas de carne moída. Então, a ideia é fazer com que a gente conheça um pouco mais desse nosso cotidiano quando se trata de unidade de medida que se envolve com as massas, né? Então, é muito comum, né, isso no nosso cotidiano, e eu quero trazer para você hoje essa ideia, ou recordar, ou relembrar algumas unidades de medidas, no nosso caso que estamos tratando aqui é a grama, que é a massa, para você ter uma ideia de como é que transforma ou como é que esse tipo de assunto se vê, né? Ou como ele se comporta diante de uma situação, problema que você está enfrentando aí, tá? Então, eu coloco aqui também que a unidade padrão para se tratar de massa, nós usamos o grama. Então, lembre-se que aqui é um artigo definido masculino, né? Então, não é a grama, não é grama de cortar, que você está lá jogando uma bola na grama, é o grama, né? Então, existe também algumas atividades profissionais chamado ourives, né? O ourives é aquela pessoa que faz os adornos das joias, dos anéis e tal. Então ele fala ali, olha, nós temos, eu quero fazer a gravação, né, da aliança de compromisso, aliança que eu vou trocar, a aliança da minha esposa, eu quero cravar o nome da minha esposa na minha aliança, por exemplo. E aí ele fala, olha, esse anel é de quantos quilates? Ah, não sei, acho que é 18 quilates. Ok. Quanto que pesa isso? Aí ele vai lá e pesa, olha, o grama do ouro é tantos reais. Eu quero aumentar, eu quero colocar mais ouro aí para ficar com uma aliança um pouco maior. Então eu vou calcular o grama. Então quando fala o grama, eu estou tratando de uma unidade padrão, que é o grama, e isso está me tratando então de uma unidade de medida chamada massa. Tá? Então todas essas relações que acontecem no nosso dia a dia, que eu tenho a possibilidade de pegar o grama como unidade padrão e fazer então uma transformação, e a gente faz isso diariamente, então, a ideia hoje desse vídeo é fazer com que você realmente entenda como é que ele transita, né, diante da informação que eu quero para aquilo que eu espero encontrar, ou qual é a situação, problema que eu estou tratando, e eu quero uma informação, vou passar uma informação para outra pessoa, tá? Então eu coloquei aqui também uma referência muito interessante, que acontece muito isso, que cada tonelada equivale a 1000 gramas. Então, dependendo
da massa, né, ou da quantidade de matéria envolvida a um determinado problema. Então, eu estou falando, por exemplo, de um carro. Um carro eu posso trazer a informação como quilo, tá? Então, eu posso trazer uma informação, por exemplo, que um navio tem tantas toneladas. Poxa, quando eu falo de tantas toneladas, eu estou tratando, então, de uma quantidade de matéria muito grande. Então, quando eu tenho uma unidade específica e quando eu verbalizo ou quando eu trago isso escrito para uma pessoa, ela vai ter que saber fazer essa interpretação, fazer essa leitura dessa informação, dizendo, olha, o que ele está me apresentando aqui é muito pesado. Ah, eu estou comprando uma quantidade de carne, eu quero uma quantidade pequena, então eu não posso usar aquilo? Posso, mas por convenção eu uso grama. Ah, eu quero 500 gramas de carne moída, eu quero 200 gramas de queijo, de presunto, né? Eu vou comprar uma carne, eu vou comprar alguma coisa, por exemplo, no açougue, e aparece lá tantos reais por quilo, né? Eu vou comprar carne moída, né? O nosso exemplo aqui. Ah, eu vou comprar carne moída de primeira. Então ele está R$18 o quilo. Opa, então quer dizer que se eu levar 1 quilo, eu vou pagar R$18. Aí se eu vou levar meio quilo, eu vou pagar 9. Então essas proporções diante dessa informação que eu agora sei, porque estão me informando, eu sei fazer então essa transformação dessas unidades de medida, porque isso é de grande importância. Agora, se isso é uma convivência, se isso é no meu cotidiano, no meu dia a dia, fica fácil chegar lá, como eu já tive caso na família, que eu pedi para levar, para comprar 400, 500 gramas de carne moída, né? Vamos continuar nosso exemplo, e aí a pessoa me trouxe 5 quilos, faltou dinheiro. Eu falei, meu Deus, por que você comprou tudo isso? Não, porque você colocou aqui 0,5 quilos, eu entendi que isso era 5 quilos, porque a vírgula está antes do 5, entende? Quando eu faço uma leitura errada, o resultado também é errado. Então, por isso que eu trouxe aqui para você esse diagrama, onde traz as unidades de medidas, né? O quilo, hectômetro, decâmetro, quilômetro e tal. E eu coloquei então a unidade de massa, que é o que nós estamos tratando aqui, para você saber as conversões que se faz de uma unidade para outra, né? Então, eu coloquei aqui a tonelada, então a tonelada vale essa quantidade de massa, e eu coloco aqui então o grama, que é a minha unidade padrão, né, de massa, e então cada trânsito que eu faço para a direita, vou continuar multiplicando, e cada trânsito que eu faço para a esquerda, no nosso caso é a vírgula, eu vou dividir então por 10. Então eu multiplico por 10 se eu vou para a direita e divido por 10 quando eu vou para a esquerda. Então eu coloquei aqui 2 exemplos para a gente trabalhar essa questão da transformação. Professor, então todo esse esquema, esse diagrama, né, quando se trata de massa, ou se trata de volume, ou se trata de comprimento, é a mesma coisa, só vai mudar a unidade de medida que eu estou tratando. Se eu tiver comprimento é uma coisa, se eu tiver volume é outra coisa, e se eu tiver massa, como a gente está vendo aí, é uma outra coisa, exatamente, tá? Então, diante dessa situação, eu fico então pensando o seguinte, então se eu tenho 0,02 kg, né? Então 0,02 kg eu quero transformar ele em grama. Então eu vou lá e vou perceber que de quilo, ele tem que chegar no grama, então ele tem que pular 1, 2, 3. Então ele tem que andar 3 vezes para a direita. Então se eu multiplicar aqui por 10 vezes 10 dá 100 e 100 vezes 10 dá 1000, então eu vou pegar aqui e vou andar com essa vírgula 3 vezes para a direita. Então, se eu estou andando 3 vezes para a direita, isso quer dizer também que eu estou multiplicando esse número que eu estou querendo transformar por 1000, né? Então, eu chego lá e vou multiplicar isso aqui por 1000. Por quê? Porque foi 3 caminhos que eu tenho que transitar para chegar no grama, que é onde ele pediu para me transformar de quilo para grama, né? Então, como eu sei que 1000 eu vou multiplicar ele e vai andar 3 vezes, essa vírgula vai caminhar 3 vezes para a direita, então eu tenho aqui 0,02, então ele vai caminhar 1, 2, 3. Então, essa covinha que ficou aqui, esse buraquinho, eu posso preencher por 0. Então, se eu multiplicar 0,02 quilos e para chegar em grama, eu vou ter 20 gramas, tá? Então aqui eu coloco um 0 para preencher essa casa que está sem o algarismo nominal, tá? Então essa é a ideia que a gente chega a essa transformação que eu quero transformar de quilo para grama. Professor, então essa
essa informação que ele está me trazendo como quilo e eu quero transformar ele para grama, significa que é uma unidade, que é uma quantidade, perdão, é uma quantidade pequena. Sim, 20 gramas corresponde a 0,02 quilos. Então veja, se eu quero comprar 20 gramas de um determinado cereal, né? Eu vou nessas casas de cereais e eu quero pequenas quantidades. Então, se eu chego para a pessoa e falo, eu quero 0,02 quilos, a pessoa pode ser que fique até meio desconfortável na hora, não sabe qual a informação que ela está querendo, que você está dizendo para ela, o que ela vai pegar, será que é 2 quilos, será que é 200 gramas, quanto que é? Então, essas conversões se faz justamente para a pessoa ter essa informação correta, para que ela vá lá e pegue aquilo que você está solicitando para ela, tá? Então, entenda que uma transformação ocorre é quando eu tenho que caminhar a vírgula para a direita, se eu estou pegando algo grande e transformando em algo pequeno, nosso caso aqui é grama, né? Ou eu tenho algo muito grande, teoricamente, você olha para o número e fala, poxa, 10.000 miligramas, quanto que isso corresponde àquilo? Poxa, então se eu estou indo de um submúltiplo miligrama e eu quero chegar no quilo, que é a unidade múltipla desse esquema, né? Desse diagrama, então eu vou encontrar um valor muito pequeno, porque eu estou transformando para uma unidade grande. Então eu vou lá e pegar os 10.000 miligramas, e aí eu faço aqui no esquema, ó, de miligrama para chegar no quilo, ele vai ter que andar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ter que andar 6 vezes. Então eu vou dividir isso aqui por 1 milhão. 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1.000, 1.000 vezes 10 dá 10.000, 10.000 vezes 10 dá 100.000, 100.000 vezes 10 dá 1 milhão, certo? Então eu vou dividir 10.000 miligramas por 1 milhão. Então eu vou lá e pego lá os 10.000, né? Então tá lá, 10.000, vou colocar aqui 10.000, e aí eu vou ter que andar 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traço uma vírgula, ponho um zero aqui e aonde tinha uma covinha, eu ponho um zero. Então, 10.000 miligramas em quilo vai dar 0,01 quilo. Essa unidade de medida proporcionou a mim um número muito pequeno, porque eu estou pegando uma informação diante de uma unidade medida de uma grandeza pequena e transformando numa grandeza relativamente grande, tá? Então, essas diferenças que ocorrem é o trânsito que essa vírgula faz para a direita ou para a esquerda. Isso você tem que ficar atento aí, porque é algo que vai ser cobrado, por exemplo, em alguns exercícios, até mesmo, quem sabe, algumas transformações que você precisa fazer no seu dia a dia, que você pode usar esse diagrama aqui para resolver o seu problema mais rápido possível. Tá certo? Eu aqui encerro, eu espero que você tenha entendido, é algo muito simples. Esse diagrama aqui a gente já tem visto em alguns vídeos, então dependendo da unidade que você está tratando, se é volume é uma coisa, se é massa é uma coisa e se for comprimento é outra coisa, certo? Eu espero que você tenha entendido, a gente se encontra na próxima e fica aqui o meu grande abraço, tá bom? Fique com Deus, até mais, valeu, tchau, tchau!